Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, o que aconteceu ontem com o voto do Fux foi o que era previsto. Eu não tenho informação em direito, mas eu falei aqui ontem que ele é bolsonarista doente, ele é bolsominion, ele é fascista, e como seria o voto dele. E ele acabou absorvendo totalmente o Bozo, né, inocentou o cara, sendo que não adianta nada. Ele deu um tiro na canela do Bozo, o Bozo vacilou, gastou milhões com um advogado, e o cara ontem foi mais advogado dele, defendeu mais ele que qualquer um dos advogados dele já fizeram até hoje. Mas enfim, ele misturou as coisas tudo, julgamento que aconteceu no passado, ele falou de tanta coisa, foi tão repetitivo, ele foi empurrando com a barriga, ele queria que o discurso dele ali demorasse até hoje. Ele colocou lá tudo o que aconteceu antes em relação ao Lula, às votações que teve antes, só que ele esqueceu de falar uma coisa: o da Gaiola, o Dallagnol e o Marreco, o Sérgio Moro, eles mataram um executivo, não me lembro agora se era da Odebrecht ou da OAS. O cara foi diagnosticado com câncer, eles sequestraram os bens todos do cara. O cara pediu que eles liberassem o dinheiro, pelo menos para ele fazer o tratamento dele, não liberaram, e o cara foi provado que o cara era inocente. Só que eles faziam o seguinte: eles escreviam uma delação e o cara tinha que assinar e acabou. Ao contrário da delação do Mauro Cid, que foi de livre e espontânea vontade. Ele já falou isso centenas de vezes e os advogados dele também. Então o que ele fez ontem foi prejudicar o Bozo. O voto dele é voto vencido, não vai adiantar nada. Agora, a extrema-direita, pessoal, graças a Deus, graças aos meus orixás, ela está se deteriorando no mundo todo. Já aconteceu o que aconteceu com o Milei na Argentina, que ele foi quase apedrejado, teve que sair correndo. Teve uma derrota política como se fossem as eleições estaduais aqui. O Donald Trump ontem caiu na besteira de ir almoçar no restaurante chique, o restaurante 5 estrelas, como ele gosta de fazer, em Washington, que está sob intervenção dele. O que aconteceu? O povo foi para as ruas protestando, falando um monte de coisa. Ele ficou com medo, entendeu? Pediu para que as pessoas saíssem dali, e ele ficou provado por A mais B que ele já era. Entendeu? Que tudo que ele está fazendo com o povo americano, olha que esse cara, ele deu uma ordem para a polícia, que se você estiver falando nas ruas, se você estiver falando em inglês com um sotaque latino, o cara está preso, o policial pode te prender. Se você estiver falando ali em inglês com qualquer um outro sotaque, principalmente se for um sotaque latino, o Edu Bananinha, que fala inglês mal pra caramba, eu acho que ele está andando com uns paradrapos na boca, né? Com a fita crepe na boca, para que ele não fale, porque se ele for falar merda, ali é bem capaz que ele acha que ele é o cara, bem capaz de ele ser preso. Tomara que sim. Mas é isso que está acontecendo com a extrema-direita no mundo todo. Está se deteriorando, graças a Deus. Então, aquele rapaz que morreu, que estão aí fazendo do cara um mártir, aquele influencer trampista, ele estava fazendo um discurso a favor das armas. Aquele cara falava que não tinha problema de morrer algumas pessoas, para que as pessoas pudessem andar armadas. Quer dizer, fazer protesto contra as armas não era legal. Então, as pessoas, mesmo que aconteçam chacinas, aconteçam que nos Estados Unidos, a partir de 2 mortes, eles consideram uma chacina. Então, acontece isso todo dia. Os Estados Unidos morrem 50 mil pessoas por ano assassinadas, vítimas de arma de fogo. Então, e ele era a favor disso, ele não era nenhum santo, ele era um cara, entendeu, que falava, ele era o Nicole americano, é como se fosse o Nicole aqui no Brasil. Então, assim, ele estava fazendo um discurso a respeito disso. Quando foi perguntado a ele se ele sabia quantas chacinas aconteciam nos Estados Unidos, ele quis enrolar e quis colocar ali, da opinião dele, que não é normal que as pessoas morreram, algumas pessoas, para que o americano continue tendo direito de usar armas. Um sniper, sei lá, 200 metros de distância dele, deu um tiro no pescoço dele. Com esse cara, ele devia estar com uma arma enorme, né? Devia ser um fuzil de precisão, enfim. Ele estava com uma arma muito grande e o cara que calcula que a uns 200 metros de distância dele, o cara acertou o pescoço dele. Ele foi vítima dos próprios discursos, da própria ideologia. Foi o que aconteceu com ele. E no Brasil, pessoal,
O que tem que acontecer no Brasil não é isso de violência, não é essas coisas todas. O que tem que acontecer no Brasil é o ano que vem, 2026, que as pessoas, quando chegarem o dia das eleições, que votem em parlamentares que realmente vão estar ali para trabalhar para o povo. Porque esse povo, esses parlamentares que ali estão no Congresso Nacional, que é considerado o pior congresso de todos os tempos, aqueles caras que estão ali, eles não estão nem aí para o povo, não. Eles não estão nem aí para a população, para o povo pobre, não. Eles estão ali para votar em prol do rico, para serem capachos, serem lacaios de americano, de governo americano, e dos grandes banqueiros do Brasil, que não são só do Brasil, dos grandes banqueiros de um modo geral, dos grandes empresários, dos super ricos. Eles estão ali para cumprir as ordens, a cumprir aquilo que esses caras determinam, porque são esses caras que bancam as campanhas políticas dele, que eles gastam muito dinheiro, porque o cara não ia gastar 2, 3 milhões numa campanha política para ganhar 40 mil reais por mês. Claro que não, só que eles ganham mais do que isso, que um imbecil desse aí, ele custa quase 2 milhões de reais por ano para o Brasil. Cada parlamentar desse aí, que vocês coloquem lá dentro, principalmente vocês evangélicos que votaram nessa corja maldita, principalmente do PL. Então, ano que vem, se a pessoa tiver alguma dúvida ali, for chegar ali e ficar, qual deputado que eu vou votar, faz o seguinte, quando chegar lá você vota no 13, acabou, vota 13. Você está votando no partido. Então, todos aqueles ali que tiverem, forem candidatos pelo PT, pelo 13, você vai estar ajudando essa pessoa, que com certeza vai estar lá. Vai ter alguns que vão estar ali, meia boca, mas te garanto uma coisa, não vai ser igual a esses mequetrefe, igual a esses canalhas que ali estão, nesse atual mandato deles, para só fazerem merda, para só quererem aprovar maldições contra o povo. Eles estão ali como os bruxos do mal, eu sou um bruxo do bem, mas eles estão ali como os bruxos do mal, entendeu? Para só aprovar maldições contra o povo brasileiro, principalmente aqueles canalhas travestidos de pastores, os estelionatários da fé, que ali tem um monte deles, tem a bancada evangélica, eles estão lá para isso, para trabalhar em prol deles, entendeu? Eles já escolheram a Faria Lima, chamada Faria Lima, o Centro Financeiro do Brasil, já escolheu o candidato deles, é o Tarcísio de Freitas, o boneco assassino Chuck. Aquele bicho é estranho, o bicho tem uma cara de Deus me livre daquilo. Então já escolheram ele. Ele vai ser eleito? Vai não. Mas se uma desgraça daquela fosse eleito, chegasse a ser eleito, nós estaríamos mais lascados do que na época do Bozo. Porque ele é bolsonarista, mas ele é um cara, ele é um pouquinho mais inteligente do que o Bozo, entendeu? Ele ia se segurar de certa forma que ele permanecesse ali no poder. Que ele fizesse tudo aquilo ali que os banqueiros querem, que os grandes empresários querem, que o grande setor de comunicação quer, entendeu? Que ficam ali toda hora falando no cara, estão ali colocando ele como candidato e acabou, não tem outro. Vocês acham que vão fazer o quê? O Ratinho Júnior, você já imaginou? O presidente brasileiro chegar em qualquer país do mundo, hoje vai ter a visita do Ratinho, entendeu? Do Camandongo, que é o presidente do Brasil. Olha que vergonha, começando pelo nome do cara, Ratinho Júnior, o pequeno rato. Já imaginaram isso? Uma desgraça dessa não vão ser eleitos, mas já pensou se fosse? Olha, começando pela vergonha que o povo brasileiro de bem iam passar com um cara, com um rato, sendo presidente da República do Brasil. O Brasil já é mal visto em alguns lugares, ainda é mal visto pela corrupção. Imagina com um rato no poder, como é que ia ser? Complicado, né, pessoal? Então, assim, o ano que vem nós temos a nossa arma, que é o nosso voto, que é o nosso título de eleitor. Nós temos essa arma que podemos disparar, entendeu? Alguns tiros ali para eleger as pessoas que vão trabalhar em prol do povo brasileiro. Principalmente dos trabalhadores brasileiros, que é quem move esse país, que é quem faz um país crescer, quem faz um país ser bem visto lá fora, é o trabalhador. Então, pessoal, o ano que vem, use a sua arma, a arma que você tem, o seu título de eleitor, para você votar certo, para você votar em pessoas que vão nos proteger, que vão trabalhar em prol do povo pobre, não de lacaios
lambe-botas de americanos, de governos estrangeiros, para querer entregar o país para essas desgraças. Só que o Donald Trump, no caminho que ele vai, eu acho que quando chegar as eleições do ano que vem, ele já, pelo menos, ele não está mais no poder nos Estados Unidos. Aquele vice dele ali, que ele é balela, que ele é um falastrão e que não vai dar nada. Vai acabar sendo impeachmentado. É isso aí, pessoal. Vamos torcer para que as coisas ocorram da melhor forma em prol do povo brasileiro.